Acho que um Então, ponto que é importante de falar, eu fiquei com aquilo que o professor, o médico comentou, né? Que isso pode, isso não pode, né? Primeiro que na pesquisa não tem o que não pode. Existe uma pergunta, né? Você vê uma metodologia adequada para responder aquela pergunta e você vai pesquisar, né? Não tem isso pode, isso não pode. Aí o que você tem que ver é se aquela pesquisa ela responde, né, se aquele método, né, respondeu a pergunta que você fez, né? E o que os resultados trouxeram, né? Às vezes os resultados trazem muito mais perguntas e você tem que, né, fazer muito mais pesquisa para ir entendendo aquele fenômeno, né? Eu entendo quando algumas pessoas falam assim que é diferente o que acontece no ser humano do que acontece num grupo de células que você está ali separado. É óbvio, né, que um sistema, né, humano ele é muito mais complexo, né? Mas às vezes, justamente por ser tão complexo, são tantas variáveis, são tantas coisas que a gente não tem uma capacidade de estudar aquele fenômeno, o que está acontecendo, né, quando a gente pega um sistema tão complexo. Então, os modelos de pesquisa é para isso. A gente vai, né, trazendo para um sistema mais simples, para entender o que está acontecendo, para a gente poder extrapolar para modelos mais complexos ou, a partir dali, elaborar, né, pesquisas em modelos mais complexos. Né? Aí você não com pode dizer certeza. assim, não funciona em célula. Ué, funciona ou não funciona? Vamos testar, né? E aí o Sim. resultado que vocês estão trazendo é justamente esse, né? Você, né, faz a pesquisa, coloca em célula, inclusive eu acho que vocês estavam me falando, não sei se eram células ósseas que vocês estavam fazendo pesquisa, né, de Uhum. homeopatia, não lembro se era isso, e vendo o resultado, né, então fazendo lá, mostrando o efeito de algumas substâncias, né, em alguns tipos de célula e mostrando o resultado, né. Sim. Então, quem vai dizer se funciona ou não é a pesquisa, é o resultado, né? Então você não pode dizer antes, né? Com certeza. E a gente costuma dizer assim, o pesquisador ele não pode ter um pré-conceito, né? Então, eu Uhum. lembro que assim, quando eu comecei a trabalhar com homeopatia, o meu primeiro projeto logo de homeopatia, quando passou pela banca avaliadora, né, eu me lembro como se fosse hoje, isso foi em 2007. Eu não coloquei homeopatia explícita no texto, no título, porque eu fiquei com medo. E preparei a minha aluna, falou, olha, evita, vamos ver como é que a banca vai se comportar. E ela estava com muito medo, porque já existia um preconceito enorme naquela época, né? E aí a gente colocou desenvolvimento de novos medicamentos para o tratamento da gripe. Ponto, foi esse. Mas ele leu o projeto, né? Porque ele recebeu o projeto, e aí daqui a pouco, lá pelas tantas, ele parou a entrevista e falou assim: mas isso aqui que vocês vão fazer é homeopatia? E aí ela olhou para mim, eu estava assim na plateia, né? Eu olhei para a cara dela e falei assim: fala que sim. E ela falou assim: sim. Ah, não, isso não pode, porque homeopatia não é ciência. Você não pode trazer homeopatia para dentro da universidade, não existe isso, não. E ela estava em primeiro lugar no processo seletivo, ela caiu para 14º. Ela não teve bolsa. O projeto foi aprovado porque eu tive que gritar, espernear, mostrar as evidências e debater, e foi aquele. E ela só foi à frente porque ela era muito convicta mesmo, né? E ela tinha muita certeza do potencial do projeto. E aí, logo depois desse projeto, eu submeti para uma chamada internacional lá na França, que estava dando grants para o desenvolvimento de novos medicamentos homeopáticos para a gripe. E Uhum. mandei a proposta e ganhei o projeto. E, na época, eu ganhei 34.100 euros. E esse dinheiro entrou para a faculdade, né? E eu levei para o nosso colegiado e falei assim: olha, aqui o projeto que vocês não querem nem dar bolsa para a aluna, a gente acabou de ganhar 34.100 euros. Sabe por quê? Porque homeopatia é ciência. E existem fomentos, e a gente precisa investigar como os medicamentos agem, de que forma eles trabalham, e o que vocês precisam fazer é abrir a mente de vocês. Porque é E inconcebível acho, que esse tipo de preconceito, né, dentro da academia.
E foi dali que eu comecei a quebrar os paradigmas, sabe, Dani? Sim. Porque Deixa eu dali só para frente, comentar desse ponto, que eu acho que é muito importante, assim. A pior, né, a atitude mais anti-ciência que você pode ter é impedir que uma pesquisa seja feita, né? Porque isso, o que você tem que avaliar é se a metodologia está adequada para responder, né, a hipótese que está sendo colocada. Isso é ciência. Porque se você não tem, né, a pesquisa dizendo que aquilo não funcionou, por exemplo, você não tem conhecimento sobre aquilo. Né? Então é um absurdo. Então alguém que nega, né, qualquer revista, qualquer academia que diga assim, não vou pesquisar isso por causa disso ou daquilo, sem ser por causa de uma justificativa da qualidade do estudo, ele está sendo anticientista. Né? Eu acho que esse é claro. um ponto fundamental. Isso aconteceu com outro professor, eu queria dar como exemplo, eles fizeram um estudo, né, e apresentaram para a revista, aí o editor devolveu dizendo que não ia publicar porque não tinha evidência científica, né, porque envolvia acupuntura, homeopatia, e plantas medicinais. Aí ele devolveu para o editor dizendo assim: é um estudo sobre sistemas de informação público, né, sobre atendimento com essas práticas, né, em 3 municípios e na base nacional. Então você está me dizendo que um sistema de informação, né, público, né, a partir do, né, sistema de informação computadorizado, isso não é ciência? Né? Aí o editor teve que voltar atrás. Ele não estava nem pesquisando se funcionava ou não funcionava, não estava entrando na discussão de efetividade. Mas o preconceito é tão grande que o cara não queria publicar na revista um estudo sobre prontuário eletrônico, né, sobre sistema de informação, que era que eles estavam estudando. Entendeu? Então, assim, olha o nível do absurdo. Então, alguém que Verdade. tem aqui, um editor de uma revista, um acadêmico, né, um professor que está avaliando um estudo, ele tem que responder, né, não tem que saber se isso é área X ou Y, ele tem que saber assim, o método está adequado, a pesquisa tem qualidade, né, ela Uhum. tem capacidade de responder a pergunta, é isso que ele tem que fazer. Senão ele está agindo com pré-conceito, né, que é isso que você Exatamente. colocou, né? É, é por aí. E é isso, e quanto mais a gente solidifica esse conhecimento, quanto mais a gente controla os nossos experimentos. Então, eu costumo dizer para os meus alunos que os experimentos com homeopatia ele tem muito mais grupos controle do que propriamente o grupo ativo. Por quê? Você precisa ter todos os parâmetros experimentais comparativos para que, de fato, você prove que aquela dinamização, naquele tempo, ela de fato repercute num efeito que você está comparando com outros grupos e mostrando que eles são diferentes. Então, hoje, a gente está escrevendo um paper bem bacana é um guideline sobre pesquisa fundamental em homeopatia, que vão ter uns 15 autores no mundo, assim, liderado por esse grupo da Suíça, na Universidade de Berna, que tem uma tradição muito grande com pesquisa fundamental. E ali, todo o tempo, a gente bate muito forte nessa questão dos controles, porque isso a gente observa em muitos systematic reviews, né, que já quiseram falar mal, entre aspas, da homeopatia, dizer que a homeopatia é placebo e etc. e tal, como a Lancet em 2007, uma das conclusões do paper era justamente a de que os experimentos com homeopatia são muito mais bem controlados do que os experimentos alopáticos. Por quê? Porque se a gente não fizer desse jeito, a gente não consegue diferenciar o fenômeno homeopático de qualquer outro tipo de fenômeno que possa estar acontecendo, né? Então, todo o tempo a gente precisa ter muita consciência com relação às hipóteses, como você falou, né? O que você quer responder? O que você está investigando? E que ferramentas você vai usar para responder essas perguntas? E eu tenho um professor lá na UFRJ que ele fala uma frase que eu acho muito interessante, ele se intitula mitocondrólogo. Ele é um estudante de um pesquisador de fenômenos mitocondriais. Então, ele tem uma especialidade assim tão fina, né, que ele estuda
os complexos que transportam os elétrons na cadeia mitocondrial. Então, é assim, uma coisa de uma especificidade assim, espetacular. E há uns 5 ou 6 anos atrás, eu o procurei, porque a homeopatia tem muitos dados que mostram que o medicamento homeopático ele atua sobre as taxas de respiração. E aí eu falei assim, eu quero estudar os fenômenos mitocondriais. E eu falei, eu vou procurar o professor Tonhão, lá do Instituto de Bioquímica. Bati lá na porta dele e expliquei qual era a minha hipótese. Olha, eu tenho essa hipótese de que o medicamento homeopático ele atua nos complexos 1, 2, 3, 4, em algum desses complexos de transporte de elétrons, culminando, então, com as alterações mitocondriais que eu estou vendo. Você tem alguma questão contra a homeopatia? Aí ele respondeu, contra? Não, não tenho problema nenhum com homeopatia. Agora, eu tenho problema, eu quero o seguinte, Carla, eu quero que você faça os experimentos, tenha os controles, analise isso tudo e depois a gente mostre esses resultados, porque eu tenho um lema, só a bancada salva. Eu nunca esqueci disso, sabe, Dani? Porque eu falei assim, olha, esse negócio de fanatismo, que você ama isso, que você ama aquilo, que você vai inventar resultado pela paixão que você tem, isso aí não cola. Agora, se você Isso não é mostrar ciência, através dos assim, seus concordo. experimentos, isso é ciência, né? Se você Sim, sim. mostrar através dos seus experimentos que o resultado está ali, você pode colocar meu nome no paper. Eu não tenho. É isso que eu quero ver isso acontecer. E eu achei aquilo Uhum. fantástico, eu tomei aquilo como um lema, e de fato a gente mostrou, e mostrou com esse experimento de oxigрафia, que é assim, uma coisa super fina, como o medicamento homeopático atua nas células e como ele altera esse transporte de elétrons. E Uhum. publicamos um material belíssimo mostrando isso através de uma metodologia científica que é utilizada no estudo de qualquer tipo de fármaco na pesquisa básica. Então, acho que é isso que a gente precisa ter em mente, né, Sim. quando a gente faz ciência, né? Acho que um ponto, né, nisso é assim, existe também né, uma ilusão, ou digamos assim, né, uma utopia de que o cientista ele tem que ser completamente isento, né? Então isso já se fala nas ciências sociais, né, nas ciências, né, humanas, então assim, não existe isso, assim, não existe um cientista que não tenha uma posição. Mas a grande questão, né, e eu concordo totalmente com o seu colega, que a bancada ela é soberana, entendeu? Eu posso ter uma opinião, porque isso vai me gerar um pensamento, isso é importante. Eu acho que isso funciona desse jeito. Será? Né? Aí é o cientista, né? Ele tem uma hipótese, ele tem que às vezes é baseado né, numa opinião, e ele vai desenvolver o método, né, para testar aquela hipótese, né, e testar se ela é falha. Então, assim, né, será que é mesmo? E aí ter todos os mecanismos de controle, elaborar, né, a melhor metodologia possível, né, para responder aquela hipótese, né? E aí, se a hipótese, né, se a resposta é o contrário daquilo que ele pensava, o cientista vai dizer, não, eu mudei de opinião, porque a bancada ela é soberana, né? Mas o contrário também, né? Então, tipo assim, né, se você, né, acredita que o fenômeno, né, não é aquilo, você tem que testar, né? E se aquilo comprovar que é, né, a bancada é soberana, você muda de opinião, né? Então esse é um verdadeiro cientista, né? E não aqueles, né? E aí tem isso, né, em várias áreas e a gente tem visto, né, inclusive todo um movimento, né, de análise da ciência mesmo, né? Das influências que tem, que as pessoas alteram resultados, tudo para, né, caminhar para, né, para um certo resultado, né? Manipulação de dados, isso não é ser ciência, isso é Sim, antiético, né? E a com gente vê a certeza. indústria farmacêutica bancando esse tipo de comportamento, né? Então a gente tem que desenvolver sistemas, né, que sejam a prova dessa ações antiéticas de grupos, né? Então influenciados por interesses, né? Então direcionados, né? Então, por isso, é importante de a gente ter um financiamento público, né, de pesquisa, né? Exato. A gente precisa de Isento, né, de financiamento interesse. no campo da homeopatia, né, para poder, né, e não dizer assim, ah, isso não é ciência, eu não financio. Pelo contrário, Aham. né, vamos financiar estudos de ótima qualidade,
Vamos pegar pesquisadores, grupos diferentes para conversar, fazer fórum, testar, e aí a gente vai ter conhecimento, né, de causa, né, sobre as coisas, né? E não o desfinanciamento e um financiamento baseado na indústria farmacêutica, né, que é super complicado, né?